Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao canal do NEC, Núcleo de Estudos Casas do Caminho, na cidade de Vila-Biene. Hoje teremos o nosso querido Beto, já conhecido aqui, né? Não, Beto? O rostinho está ficando conhecido aqui. Que coisa boa, seja bem-vindo, Beto. Daremos continuidade ao estudo do livro Nosso Lar, capítulo 30, Herança e Eutanásia. Beto, é conosco, como você fala. Bom, boa tarde, boa noite a todos aí. Sejam todos bem-vindos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Antes de eu compartilhar, que eu já estou compartilhando ali o de hoje, só dando uma relembrada aí rapidinho, que a gente está no capítulo 30, com o título, né, de Herança e Eutanásia, aonde a Paulina está vindo visitar o pai, que está ali nas câmaras de retificação, com um alto teor de perturbação espiritual devido a escolhas. E aí, assim, ele tá ali agitado, tendo uma certa dificuldade, e ela chega, cumprimenta a Narcisa, cumprimenta o André Luiz, e começa ali um diálogo entre eles, né? Ela começa a falar algumas coisas para o pai, tentando acalmá-lo, tentando ver se muda a sintonia dele, e aí a partir dessa conversa que a gente vai estar vendo aí do dia de hoje. Deixa eu compartilhar. Aí. Então, herança e eutanásia. Aonde vocês pararam da outra vez, vou voltar 2 parágrafozinhos acima, né? Porque comenta dele, só para a gente não começar do zero. Então, vocês vão ver 2 frasezinhas bem pequenininhas, que já foi vista no anterior, só para a gente lembrar. Vou pôr o mouse aqui, que não está querendo funcionar do outro jeito, não. Estudo Nosso Lar, capítulo 30, Herança e Eutanásia. Logo depois, né, que a filha chega, vê toda aquela situação, ela chega para o pai e fala: Papai, o senhor sente-se melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Aí ele responde: Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica, alta. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo a meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Foi aqui que acabou o último estudo. E aí, daqui que a gente começa efetivamente. Mas a gente percebe que existe uma ligação muito forte de memória, né, dele ficar lembrando como a principal, digamos assim, consequência do desencarne dele. Hoje começamos novas lições. E aí ela respondeu, né, Paulina? Não diga isso, papai, pediu a moça generosa. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho, enviado por Deus. Meu filho? Gritou o infeliz. Nunca, nunca. É criminoso sem perdão. Filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus, que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na Terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime, a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos, até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único.
O que vocês acham que é interessante de ser comentado nessa parte? Vamos mudar hoje a dinâmica. Tudo isso? Eu peguei esse sobre permite a paternidade, a maternidade, ele vai falando. Aprendemos a fraternidade sem mácula. O que seria essa mácula e por quê? Porque estamos tendo essa oportunidade de reencontrarmos os nossos pessoas, aliás, pessoas nesse caso, seres que havíamos prejudicado em encarnações passadas na família, porque ela tem dizendo aqui nos lares terrestres, são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime a caminho da solidariedade universal. Então, é muito forte, porque, veja, fraternidade universal e solidariedade universal. Por quê? Ficamos, muitas vezes, só ligados à nossa família, o que ocorre no nosso dia a dia, com as pessoas que se encontram nela, mas nos esquecemos que nós fazemos parte, sim, de uma grande família universal. E isso seria muito interessante que, gradativamente, tivéssemos essa conscientização de que todos nós fazemos parte de uma grande família. Seria até muito mais fácil entendermos certas coisas que passam ao nosso redor, mas quando realmente chegaremos a este nível, Beto? Veja, solidariedade e fraternidade. Solidariedade universal e fraternidade sem mácula. Às vezes eu me questiono, poxa, como eu estou bem distante dessa fraternidade, no caso aqui, sem mácula. Porque você leu direitinho, mas sem mácula. Sem colocar nenhum obstáculo nessa fraternidade. Será que realmente já iniciamos ela? E o que vocês acham disso, gente? Já que o Beto liberou para comentarmos, né, Beto? E aí, gente? Gélia, será que nós já temos assim, não? Igual você falou, nós ainda não estamos nessa família fraterna, não? Mas vamos supor, vamos pegar nós que moramos na Europa. No Brasil, não? Eu acho que assim, para ser uma família um pouco mais fraterna, é mais fácil do que aqui. Porque aqui você pode ver, tem as indiferenças, né? No Brasil também tem, mas pelo menos é a mesma língua, é o mesmo, sabe? A gente entende um ao outro assim, perfeitamente só num olhar, sabe? E aqui na Europa, para nós, assim, pode ser que nós tentamos ajudar alguém, só que essa pessoa não aceita, entendeu? Aí você, automática, você vai se retirando, né? Eu acho assim. Okay. Mas se ele está dizendo, Marinete, solidariedade universal. Alguém mais? Deixa só. Vai lá, Beto. Eu posso também entrar. Boas noites a todos. É o seguinte, aqui, e ouvindo o que vocês estão a dizer, eu questiono-me da seguinte maneira: será que é necessário estarmos na mesma língua? Porque se é sintonia, com certeza que há dificuldade em nós estarmos próximos uns dos outros e vermos como uma família universal. Mas será que se tivermos a consciência de não destratar o próximo, é assim, com certeza que não é total, mas em pequenas ações partindo de nós mesmos,
não poderemos fazer com que as coisas venham de uma forma mais fraternal para nós? Hoje está interessante, está todo mundo cheio de perguntas, hein? Eita, É muito porque, é bom. porque, é porque, Beto, essa coisa, essa fraternidade, eu acho que ainda está tão distante, porque mesmo aqui, Beto, nós estamos estudando, tentando, tentando colocar isso em prática. Mas até onde realmente estamos tentando colocar isso em prática em ações? Porque em palavras, em querer, querer entender isso e aquilo outro, fica muito vago. Entendeu? É isso que eu me questiono na ação. Porque às vezes é só você escutar tudo isso e perguntar assim: oi, tudo bem? Como é que você está? Então, nisso eu que me questiono muito, principalmente comigo. Às vezes, assim, eu tenho aí Maria Helena, tudo isso, e fica assim, meu Deus do céu, quanto tempo que eu não falo com Maria Helena, que é isso, aquilo, outro. Que, que é isso? Entendeu? Eu falo, eu me questiono muito sobre isso. Acho que está muito distante mesmo. O que ela falou, sabe, Beto, sobre idiomas, realmente, de um lado eu concordo, porque fica mais fácil, você está abraçando, ter contato, mas se nós estamos falando de solidariedade, não vai. Eu acho que o próprio idioma, neste caso, não vai ser obstáculo. Porque se nós estamos vinculados a essas pessoas, até pelo. Porque é o pensamento. A gente pode estar abraçando a todos. Não, isso é. Mas eu falo assim, vamos supor, você tenta mostrar a sua solidariedade na rua. Você passa por um lado, você dá bom dia, você procura saber se a pessoa está bem, mas muitas das vezes, no bom dia que você dá, as pessoas já viram o rosto e já nem te falam bom dia. Entendeu? Nesse sentido eu estou falando. Mas que há sintonia, há sintonia. Mas você também tem que fazer a sua parte, né? Aí, no caso, eu faço a minha parte. Eu chego aqui numa família, eu falo bom dia, aí a família te olha assim, sabe? Aí você fala, bom, é melhor eu me retirar e deixar isso aí partir para outra, né? Aí, né? Assim, nesse sentido que eu falo, sabe? Sabe, Marinete? Vai lá, Deixa, é porque é, senão eu falo demais. vamos calmar, vamos devagar. Eu percebo que ela fala com uma certa degraus, né? Com a degradação. Primeiro, ela cessa a sintonia que o pai está de raiva e rancor e lamúria, quando ela fala, não diga isso, papai. Então, é o primeiro ponto. Então, se a gente parar para pensar e trazer para nós, a primeira coisa que eu faço, quando tudo está atrapalhado, eu estou com dificuldade de pensamento, emoção, sentimento, eu paro. Eu paro, respiro fundo, olho. Aí, de repente, ela me fala assim, olha, lembre que Edelberto entrou na casa como filho. Então, já está dando um indício que se ele entrou como filho, ele não é um filho consanguíneo. Mais para baixo vai falar disso, mas é só para a gente perceber assim, alguns detalhes no texto. E aí vem uma revolta de novo. Meu filho, nunca. Ele é filho do inferno. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, tudo que ele fez não tem perdão, eu não dou conta de perdoar, está tudo muito difícil, está tudo muito complicado. Aí vem a lição dela. Então a gente percebe que, no caso dele, talvez seja mais difícil nesse instante do que os nossos exemplos que a gente trouxe até agora aqui. Então, o que aconteceu? Ele se sente injustiçado porque ele foi assassinado por um filho. Vamos deixar filho por enquanto. Por um filho que entrou pela porta da frente. Então, ele sente assim, nossa, eu acolhi, ele entrou na minha casa, né, acolhi ele como um filho, ele viveu ali durante um tempo e, mesmo assim, ele me assassinou. Então, vamos entender assim, o tamanho e a dimensão da problemática que a gente está vendo. Aí ela vem e conclama ao máximo que a gente tem exemplo. Jesus. Olha, ele falou, recomendou que a gente precisa amar uns aos outros. Ponto.
E a gente fica assim, não, a gente sabe que tem que amar uns aos outros. Aí vem exemplos, né, que a doutrina espírita nos traz, de como que essas coisas vão se dar. Como que a gente aprende a amar? Ah, quer amar uns aos outros, eu sei. Mas como que a gente faz isso? Aí ela vem falando assim, devagarzinho, algumas coisas. Então a gente encarna e reencarna para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Já mostrando que não é qualquer tipo de amor, não é o que a gente entende para amor, é um amor mais profundo e que é um exercício para chegar até ele. Significa que a gente ainda não chegou. Aliás, a gente precisa reconhecer que só existe um pai, ou seja, porque o que ela está falando para ele? Eu sei qual que é o seu problema. Você está achando tipo assim, você é o pai, como que ele fez? Não, mas na verdade só existe um pai, que é Deus. Ela já está mostrando que existe sempre algo superior. Isso para ver se ela diminui o orgulho dele, porque sempre que falta perdão, o orgulho e o egoísmo estão juntos. E aí, a hora que ela vem e fala sobre isso, ela fala da missão da paternidade e da maternidade, que vai estar no próximo slide, a gente vai ver daqui a pouquinho. A fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Fraternidade é irmandade, é sermos irmãos. Sem mácula é sem imperfeição. É buscar que a gente seja fraterno por ser fraterno. Nossa, eu quero ouvir, vou pegar o exemplo que a Zélia tão bem trouxe. Ah, eu quero ouvir o fulano porque eu quero ouvir bem, para ver se como eu posso ajudar. As nossas questões são tão difíceis porque quando a pessoa vem com um pequeno, ela começa a falar de um problema, a gente já vem cheio de solução. E geralmente as nossas soluções são imperfeitas, elas estão cheias de mácula. Essa seria a fraternidade com mácula. Mas se a gente ouvisse mesmo, ouvisse, perguntasse, deixasse a pessoa se liberar, se tranquilizar, para depois a gente falar, talvez a gente tivesse um pouco mais de fraternidade uns com os outros. Porque aí eu sei o que o outro precisa. Eu estou indo pela linha de pensamento e experiência do outro, e não pela minha. E talvez essa seja uma das nossas maiores dificuldades. A gente tem uma linha de crença, de pensamento, né, na existência, e a gente quer adequar todo mundo a essa linha. E a pessoa talvez passou por experiências completamente diferentes e ela não tem a mesma linha de pensamento. Para ela chegar nessa linha de pensamento, a gente tem que ouvir ela melhor, entender ela melhor, sentir ela melhor. Aí agora ela vem para um outro degrau. Então, se a gente perceber, 1, 2, 3, ela está num quarto degrau aqui. Os nossos lares terrestres, então a gente reencarna, a gente está em uma família terrena, seja consanguíneo ou não. Como que a gente sabe que é consanguíneo ou não? Porque o Edelberto não é filho dele, então não é consanguíneo. Consanguíneo ou não, para que a gente possa purificar os nossos sentimentos. E lembrar que dentro nós podemos utilizarmos como templos de união sublime. Entre o pai e a mãe? Não, entre todos daquela família que estão inseridos. Inclusive aqueles vêm depois, genro, nora, filhos da nora, filhos do genro que não estão com os nossos filhos, e por aí por diante. Todos aqueles que vão adentrando. Os melhores amigos, as melhores amigas, do tio, da tia. Então, são pessoas que vão acrescentando e pode nos ensinar como a gente vai aprender a ter essa união sublime. Depois de todos esses 4 degraus, ela fala a caminho da solidariedade universal. Ou seja, nós estamos nesse exercício porque estamos a caminho da solidariedade universal. Se a gente já compreende que a gente faz alguma solidariedade, é um passo a mais. E aí a gente já pensa assim, bom, mas eu quero chegar na solidariedade universal. Ok, é uma meta, um objetivo. Mas o importante mas eu já estou tentando ser solidário. Muitas vezes tem as minhas questões, as minhas dificuldades, as minhas limitações. Eu não faço como eu queria. Ótimo, já estamos mais à frente do que a maioria da população mundial, que nem parou para pensar nisso ainda. A maioria está querendo cuidar só do seu, e não do nosso. E se a gente já está pensando no nosso, a gente já está a caminho. Acho que é isso que ela está falando. E falando assim, olha, você precisa estar a caminho. Porque no caso do pai dela nem a caminho não está. Por isso que está mais difícil, mais duro. E aí ela vem falando, muito depois disso, a gente vai lutar e padecer até que realmente sejamos irmãos.
A gente percebe que quando ela fala título de irmão, ela coloca essa irmandade em outro patamar, não é o que a gente entende. É quando o outro olha para mim e fala assim, não, meu irmão, obrigado. É quando a gente se sente pertencente a uma irmandade, a essa fraternidade sem mácula, a essa solidariedade universal. E aí ela conclui que somos uma família única na criação, sob a bênção de Deus, que é um Pai único. No entanto, para a gente entender o último parágrafo aí no caso, a gente percebe que ela vem todo um caminho, tentando fazer com que ele compreenda. E todas as vezes que a gente vê isso, a gente entende que é para nós, né? Não, precisa entender então, que tem hora que eu tô quase chegando lá na solidariedade universal, tô ajudando as pessoas e tá... de repente acontece uma coisa, eu, opa, tropeço e eu tenho que voltar com a lição de novo. Não, peraí, deixa eu pensar o que é que Jesus falou. Eu preciso aprender que eu estou tentando adquirir o verdadeiro amor. Eu preciso lembrar que só existe um Pai. E aí por diante. E são lições que a gente vai necessitar reviver, rememorar várias e várias vezes, até que isso realmente se torne uma solidariedade universal. É um caminho, é uma proposta. Enquanto a gente está... Eu gosto muito, né, direto a gente cita aqui, a Alcione, no livro Renúncia, que ela fala, o Evangelho de Jesus deve ser conhecido, meditado, vivido e esqueci. E divulgado e vivido. Sentido e vivido. Isso mesmo. Então, são passos de que, se a gente vem aqui ler, talvez a gente ainda não está sentindo. A gente ainda não meditou. Se a gente já meditou, talvez a gente ainda não sentiu. Se a gente já sentiu, a gente ainda tem que viver. São degraus. Isso para cada circunstância das nossas vidas. E que bom que a gente já está tentando, pelo menos, conhecer. Mas, assim, Beto, trazendo para no nosso dia a dia, porque isso aqui é um estudo para que possamos para que possamos refletir cada segundo que às vezes estamos em casa e relembramos o nosso estudo. Isso acontece comigo. No estudo daqui do NEC, nós falamos assim, vamos fazer a nossa parte. Vamos tentar, isso colocamos muito, fazer a nossa parte. Mas até onde, em fazermos a nossa parte, não se torna um egoísmo? Entendeu o que eu quero dizer? Porque você, não, eu fiz a minha parte. Mas eu fiz a minha parte e eu tentei. Aí aquela pessoa foi, não tivemos um retorno. Aí parou. Isso não seria um egoísmo? A maioria dos nossos movimentos, a maioria esmagadora, como diz o Emmanuel e o André Luiz, ela é repleta de imperfeições, egoísmo, orgulho, vaidade, etc. Ainda é. O que eu penso que a gente não pode fazer é tentar deixar de tentar, continuar tentando, tentar, quantas vezes for necessário, até que a gente comece a fazer isso com menos egoísmo, com menos orgulho. E aí, e cada um vai responder por si mesmo dentro da sua intenção, porque cada um que sabe a sua intenção real. Eu estou ajudando porque eu quero ficar bem nas redes sociais, ou eu estou ajudando porque eu realmente me importo com aquela pessoa. Mesmo que eu divulgue em todas as redes sociais para todo mundo fazer igual. Então, isso é uma intenção interna. Aí é um autoconhecimento de cada um da busca, né? Cada um fazer a sua parte conforme a sua consciência conclama, penso eu. Obrigada. O Ernest tirou o microfone. Eu acho até que ele ia comentar. Não. Só já Não. Obrigado. Nada. Bom, aí no Livro dos Espíritos vem a pergunta 132. É a única referência que eu trouxe escrita. As outras a gente vai levando aqui. Porque eu imaginei que hoje a gente vai conversar muito. No 132, porque ela acabou de falar, né? Paternidade, só existe um pai.
por causa de todo o comentário dela, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que que a gente encarna? Por que que a gente não só progride no mundo espiritual? Por que que a gente, se lá é mais amplo, mais fácil, igual, né, num monte de lugar está escrito, por que que a gente não fica só lá, então? Aí os espíritos responderam: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros é missão. Então, vamos pensar assim, por que que eu saio do Brasil e vou procurar uma vida melhor, porque eu tenho uma certa dificuldade na Suíça, por exemplo? Bom, talvez seja porque as coisas aqui não estão indo muito bem, eu quero ganhar melhor, eu quero comprar uma boa casa, eu quero dar uma vida mais digna para minha família, enfim, cada um tem a sua questão. Talvez na nossa cabeça vai só a coisa material. Aí quando chega aí, nossa, aqui não tem um centro espírita. Acho que eu vou abrir um centro espírita, vou começar um estudo. Aí juntam 2, 3, 4, 5 pessoas, 6, e isso vai tomando um corpo, vai crescendo. Lá na minha cabeça, na minha mente, eu acreditava que eu ia só para ter uma casa melhor, um carro melhor, uma vida mais digna. De repente eu estou tão dentro de um engajado do movimento espírita de um outro país, que aí eu percebo, falo, nossa, até que lá no Brasil, eu gostava do espiritismo, estudava, participava disso, participava daquilo outro, mas não era tão engajado quanto aqui. Eu não parei para pensar sobre isso antes, mas Deus já sabia disso. E enviou, não foi à toa. Ao mesmo tempo que existem as expiações, as missões e as provas, elas ficam ali funcionando junto. A gente é que vive dividindo para entender pedagogicamente, mas elas funcionam ao mesmo tempo. Que aí ele vem embaixo e coloca aqui, ó, pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Por isso a gente encarna. Então, eu não trouxe aqui, mas tá para cima ou para baixo, a paternidade e a maternidade é uma missão? É uma missão. Então, você vem com a missão para auxiliar alguém. E qual que seria a expiação? Se a gente cumpre isso da melhor maneira possível e o filho, a filha, enfim, a pessoa que você ajudou a cuidar não corresponde, pode ser uma expiação, pode ser uma prova, pode ser uma missão. Quem que realmente diz o que que é prova, o que que é expiação e o que que é missão? A gente acha que, tipo, isso vem extremamente programado do mundo espiritual, mas no final das contas, quem realmente diz? É quem vive, né? Quem vive. Porque mais para frente, quando na Gênese, tem um lugar lá que vai falando assim, mas o Espírito sabe exatamente que é a sua missão? Não, ele tem uma lembrança, ele tem aquilo, enquanto encarnado, como um ideal, mas aquilo só vai concluir se ele quiser. Se no momento ele desistir, largar para lá, for para outro rumo, é diferente. Por que a gente está dizendo isso? É porque a gente pega a vida de grandes missionários, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Allan Kardec, e dá uma impressão que, como está escrito lá no planejamento reencarnatório deles, por isso que eles são tão grandes. Mas a qualquer momento eles poderiam fazer qualquer outra coisa. Isso significa que a partir de hoje, se eu pôr na cabeça, você quer saber? Eu vou mudar a minha vida, eu quero ser uma pessoa melhor, vou me transformar e vou ajudar pessoas autistas, por exemplo, começar com 1 até que vire 10. No final da reencarnação, falar, nossa, essa foi uma grande missão. E talvez nem estava escrito em lugar nenhum. As grandes missões, elas são concluídas no dia a dia. Elas são idealizadas no pensamento, sentidas nas emoções e sentimentos, mas elas são concretizadas na ação. Isso significa que a gente só faz e conclui uma missão se a gente quiser. Ninguém pega nas nossas mãos e cumpre a nossa missão se a gente quiser ou não quiser. E a fraternidade sem mácula, ou o outro termo que ele usa aqui é solidariedade universal, ela só se concluirá se eu começar a fazer hoje.
se eu faço a minha parte cada dia, com a minha consciência, tipo assim, o mundo inteiro pode não estar fazendo, o mundo inteiro pode não estar se importando com isso, mas se eu estou fazendo a minha parte, mesmo que com mácula, mesmo com imperfeição, mesmo com todas as minhas dificuldades, eu falo, nossa, hoje eu fui lá e coloquei mais um tijolinho. O tijolinho estava quebrado, a argamassa não estava das melhores, não mexi suficientemente, mas pus mais um tijolinho perfeito, até que eu consiga fazer essa construção. Acho que fica mais leve quando a gente pensa assim. No entanto, a gente não pode parar. Cada vez que a gente deixa de colocar o tijolinho, a gente lembra, opa, hoje eu não pus o tijolinho. Então, essa busca do equilíbrio, ela é extremamente importante e não deve cessar, ou não deveria. Algum comentário sobre essa parte ou continuemos? Continuemos. Continuemos. Bom, agora vem um texto um pouquinho maior. Depois dessa fala, né, do pai, e ela vai e faz todo aquele comentário, né, ele continua ali meio choramingando, quietinho, aí ela aproveita esse instante para continuar a falar, né? Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente, pai da Paulina, se pôs a chorar convulsivamente. Aí ela continua falando. Perdoe Adelberto, papai. Procure sentir nele, não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa, ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão. Do mesmo modo, porque eles lhe fazem o mesmo. O pensamento em vibrações sutis alcança o alvo, por mais distante que esteja. A permuta do ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se há alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui, vemo-lo em estado grave. Na terra, mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros. E que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém? Vendo que se eu tinha deixado um pedaço para o outro, mas esse aqui termina aqui. Olha que coisa interessante que ela está fazendo. Nesse instante, no caso do pai dela, todo o padecimento grave que ele está sentindo é dentro de um sentimento de vingança, movido por um sentimento de vingança. Né? O tempo todo, ele vibrando vingança e recebendo de volta. Ele vibra vingança e recebe de volta. Ódio, mágoa, etc. E o que a filha, no final das contas, está tentando fazer? Ela está tentando ajudar quem? Nesse instante, o pai a se reestabelecer. Então, trazendo para nós qual que é a lição? Para que a gente consiga chegar na solidariedade universal, na fraternidade sem mácula, a gente precisa nos envolver de força e coragem, porque no meio do caminho vai ter dificuldade, vai ter percalço. E talvez a gente não consiga efetivar isso por questões pequenininhas. É o livro novo que alguém pegou e rasgou, colocou fogo, jogou no lixo. É um celular que caiu no chão e quebrou. Nossa, era o celular que eu gostava. É aquele presente que eu tenho há 20, 30 anos, aquele jogo de xícara, caiu, quebrou e eu não consigo tirar da cabeça
que foi o fulano, o filho da fulana que veio aqui em casa e quebrou aquelas xícaras. Então, ou seja, são pequenas coisas, dado do ponto de vista material, que nos aprisiona a aquelas questões mais altas que ela citou anteriormente. Então, ela citou do mais alto, ela começa ali, Jesus, fraternidade, solidariedade, para vir mostrar qual é o cerne, o germe do problema. A vingança por causa de coisas materiais de uma herança. Dinheiro. Dinheiro. Resumidamente, a questão aqui é dinheiro. De tal forma que a mãe dela, ou seja, esposa dele, está num sanatório, num hospício, internada. Começou a se sentir louca. A gente sabe que nessa época, uma depressão muito grave, uma ansiedade muito grave, a pessoa já não tinha o que a gente tem hoje de recurso, né? A pessoa já ia para o hospício. Então, não dá para falar que ela ficou louca, igual a gente entende de loucura. Pode ser uma depressão profunda ou uma ansiedade diagnosticada hoje em dia. Aí, naquele tempo, os recursos eram mais restritos, ela foi para um hospício. Ou seja, ela precisou ficar isolada da sociedade durante um tempo para ver se recuperava. Em meio disso, as duas irmãs, a Amália e Cacilda, estão brigando judicialmente na lei com os maridos, ex-maridos, aqui não detalha, né, se estão juntos ou não, sobre esse dinheiro. Quem que vai ficar com esse dinheiro? Então, ele está mandando vibrações de ódio, de vingança, né, por causa de um, no caso o genro, e está prejudicando toda a família. Toda a família. Por causa da vingança de um. Então, porque é grave, né, o caso, mas por que a gente fala assim, uma coisa pequena, é por causa de um, ele está prejudicando muitos. Não que a circunstância seja pequena e simples, mas ele poderia estar pensando assim, nossa, eu queria tanto ajudar a mãe dos meus filhos, poderia estar movendo várias circunstâncias na cabeça dele. Qual que está perpetuando e não sai? Fica ali, né, cristalizada, sem parar. Ele me matou para me roubar, ele me matou. Uma circunstância, um fato. Todos os outros estão sendo ignorados. Por isso que agora a gente sabe quando ela fala da fraternidade universal. Porque por egoísmo dele, ele está preocupado só com ele, só com uma circunstância. Ignorando, inclusive, o que eles dizem, quem ele diz que ama, né? Que é a esposa, as filhas, filhos, etc. Ninguém quer comentar alguma coisa que às vezes passou desapercebido? Nós estamos vendo que ele está completamente perturbado no mundo espiritual. Mas quando estamos focados, como cristalizados nos pensamentos do nosso dia a dia, como vamos ficando enfermos e não nos damos conta que estamos cristalizados, que ficamos em determinado ponto ali e vamos atraindo justamente essas perturbações, que com o passar do tempo pode, como nós estamos encarnados, como você bem colocou, sobre a reencarnação, vai se transformando em enfermidades. Aí você falou, aqui estamos vendo, olha aí, como é que está a esposa dele. Como que ficou toda completamente desequilibrada. E olha, só com um, ela no caso, ele focava, os dois no caso, né? Focava no bem-estar, na parte financeira. O que adiantou? Olha aí como ele chegou no mundo espiritual. Quando nós estamos focados, eu tenho que ter uma carreira, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, tenho que dar para minha família o melhor. Ó. Então, veja que muitas vezes nós estamos focados numa coisa, pensando que estamos fazendo o melhor para a família, para uma pessoa, e nos desequilibramos completamente, ficamos completamente desequilibrados com esses atos, com esses pensamentos, que no caso aqui já virou o quê?
essa raiva, essa angústia que ela tem, esse ódio que ele tem? Como ficou? O que vai adiantar ficarmos aqui cristalizados, que eu quero melhor isso, para chegar cada vez pior e chegarmos dessa forma? Aí como estará? Como ficaremos? Como teremos feito em relação todos aqueles seres que falaram, que planejaram sobre a nossa reencarnação, que confiávamos em nós como irmãos? Como vai ficar a nossa família? Qual foi o que deixamos para ela se ficarmos dessa forma perturbados? Fico pensando. Sim, em meio a tantas mentes desequilibradas, uma fortuna. E que vale isso, senão um átomo de felicidade para ninguém. Aqui a gente percebe que é uma fala parabólica, né? Uma metáfora. E que vale isso? Todo esse dinheiro, fortuna, etc., se é uma felicidade extremamente passageira, rápida, pequena e para ninguém, porque está todo mundo se odiando, nem felicidade tem. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Marinete, Celeste, Sandro, Ernest, Maria Helena, Odilson? Não. Depois de todas essas falas dela, esse cuidado, qual que é a resposta do pai? Mas eu leguei enorme patrimônio à família, atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Que é algo que a gente faz com extrema facilidade. Tipo assim, olha, está acontecendo tudo isso, eu estou sentindo ódio, eu quero vingança, mas tudo isso está acontecendo, não é responsabilidade minha direta, nem nada disso. Eu juntei esse dinheiro, tudo isso, desejando o bem-estar de todos. É quando a gente busca sabe aquela justificativa, desculpinha, aquela desculpinha para tentar assim amenizar a situação, ao invés de buscar tipo assim, não, pera, se ela acabou de me falar que se eu mudar, né, de ódio, de vingança, eu já vou auxiliar de alguma forma, né, esse ódio vai diminuir de alguma forma, então peraí, deixa eu cuidar de mim, pelo menos para diminuir o ódio. Não. Tipo, orgulhosamente eu ainda digo, não, mas isso aí foi para desejando o bem-estar de todos. É interessante. Quantas vezes a gente às vezes não faz isso, né? Não, realmente essa parte aí é um bocado nós mantermos no eu, porque muitas vezes o que nós queremos para os outros pode não ser o melhor para os outros. E realmente aqui ele fica, ele justifica-se que vivendo para dar o melhor, quando será que era isso que eles precisavam? Sim, exatamente. Gente, se aumentar um barulhinho aí, deixa eu fechar aqui. Pintando aqui, tá um barulhinho. Vocês desculpa o barulho. Exatamente, é isso mesmo, Sandra. É justamente por causa disso. Aí, ela vai tentar de novo, né? Porque isso é uma característica daqueles que estão tentando ajudar, né? Tentando. É um texto mais longo. Alguém poderia lê-lo para nós, por favor? Não posso ler. É a continuação, não é? Sim, isso mesmo. Paulina não deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição, querendo viver acima dos outros. Não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida.
São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal género de vida arruinou nossa casa. De balde noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que estes pousaram, visando as vantagens financeiras. A Genor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina, exercendo-a tão somente de longe em longe. À maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. Continuou? Só mais esses 2 parágrafos, por favor. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade, quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado. Calce, papai, tenha compaixão de seu filho. Aí deu. Perdoe, Não, sem problema. Quer comentar alguma coisa, Celeste? Pois aqui é o que nós devemos, eu, dentro do pouco da minha simplicidade e do meu pequeno saber, foi o que eu eduquei os meus filhos assim, a trabalhar. Por acaso, os meus filhos começaram a trabalhar muito cedo, mas começaram porque quiseram. E dar-lhes os valores. E, portanto, sabê-lo não é porque tem um ténis ou uma t-shirt de valor que eles também tinham que ter, dentro das possibilidades deles. E pronto, foi esses valores que eu os transmiti, o trabalho, o esforço, a honestidade e que as coisas não caem do céu. E, portanto, a vida fácil, o dinheiro fácil não dá felicidade a ninguém. E, portanto, foi aquilo que este pai não ensinou aos filhos. O trabalho, a honestidade, o esforço, a moral. Portanto, trabalhou só, aí ele só viu a parte material e nunca a parte moral. Pronto, eu acho, resumindo, foi o que eu entendi. Lembra que no começo do diálogo, ele vira e fala que o Edilberto não é filho dele de jeito nenhum, que é filho do inferno? E no final do diálogo ele fala assim: maldito Edilberto, filho criminoso e ingrato. Por que eu estou falando isso? Porque dá a impressão que ela falou e ele não ouviu nada, não modificou nada. No começo da conversa ele falou que não era, agora já é. Então, de alguma forma, é porque a gente acha que as grandes transformações acontecem com um diálogo desse. E sabe lá quantas vezes a Paulina já foi lá com um diálogo parecido. Então, a gente percebe que, mesmo que ele ainda está insatisfeito, bravo, com um sentimento de vingança, de ódio, uma luzinha acendeu aqui. E é por isso que eu acredito que ela insistiu e insiste em tentar auxiliar ao máximo. No entanto, isso que a Celeste trouxe, né, de exemplos e tal, é a parte principal de toda a história. Quando a gente vai olhando assim, a gente vai vendo a trama, né, o que foi acontecendo,
dá a impressão que, tipo assim, o Edilberto entrou, fez um veneno, matou o sogro e pronto, acabou. E ele é ruim, pronto, acabou. E quando vai desdobrando lentamente, vai percebendo que, assim, infelizmente, o pai, né, foi plantando ou permitindo com que isso pudesse acontecer. Ele foi permitindo que as filhas vivessem só do luxo, só do dinheiro, ociosas, né, mais tranquila, esbanjando, né, o que poderia ser esbanjado na época. Isso fez com que elas atraíssem pessoas semelhantes, que também queriam exatamente do mesmo jeito, ociosidade, dinheiro, conforto, com o menor esforço possível. A gente ainda vê isso nos dias de hoje? Sim. Bastante. Aqui matam-se, tomam-se por causa dos bens terrenos. E aqui acontece que os pais velhos continuam a trabalhar, a alimentarem-se mal, a vestirem-se mal, a não desfrutarem do bem-estar da vida, porque não é pecado nenhum nós desfrutarmos da vida, para amealhar, para deixar para os filhos. E matam-se. Aqui é quase todos os dias. Pai que matou o filho que matou o pai, e por aí fora. Eu posso dar um exemplo? Da ganância. Oi, posso dar um exemplo? Eu conheço um casal, ela já casou velha e adotou uma criança, e são evangélicos, ele até tem uma paróquia, né? Aqui, não sei. Então, o que acontece? Ele foi estudar nos Estados Unidos. Menino super inteligente, chegou lá, ele entrou nas drogas. Só que ele foi convidado a sair dos Estados Unidos, porque acho que por causa de droga. Aí, quando chegou aqui, ele não quis fazer nada, tudo que, assim, não queria ir para a igreja, né, porque eles são evangélicos, tudinho. O pai é pastor e a mãe também. E, inclusive, ela era até meio famosa aí, na África, ela era muito conhecida lá, de ajudar muita gente. Aí, nisso, ele voltou e o que é que ele fez? Ele pediu, a mãe era uma, assim, parece que era um deus para esse homem, né? Porque aí o que acontece? Ele mata por causa de dinheiro, mata a mãe e mata o pai. Então, o que acontece? Foi preso, né? Então, eu fico assim, como é que fica a espiritualidade, né? No caso, ela disse, mas, assim, fez tudo por essa pessoa e essa pessoa matou os pais, quer dizer, os pais de criação, né? Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que está esse espírito vivendo, né, daqui, no caso, na prisão, porque teve tudo, dinheiro, tudo que você podia imaginar, formado, foi lá para estudar nos Estados Unidos e veio para cá totalmente cheio de dívidas, né, espiritual, né? Porque, sinceramente, teve tudo na vida para crescer. E aí eu fico pensando dos pais, né? Lá em cima, que já morreram, a dívida, né, que ele fez, pagou para essa criança, e ele adotou, para depois morrer desse jeito. Entendi. E aí, no texto, tem aquilo que realmente deveria, digamos assim, nos fazer pensar a respeito. Mudando e colocando em negrito. São raros os que preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão.
Por que a gente está comentando isso? Porque realmente as dores de todas as pessoas, né? Se a dor do outro não nos causa nada, o nosso problema é maior do que o dos outros, né? Realmente são difíceis. Existem exemplos, como a nossa irmã trouxe aí agora, que nos fazem questionar muita coisa internamente. No entanto, cada pessoa responderá por aquilo que fez ou deixou de fazer. E aí fica sempre a pergunta: nós estamos buscando conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão com os nossos, com aonde a gente está inserido, no ambiente em que a gente está inserido, ou estamos reproduzindo em planos menores as mesmas circunstâncias na nossa vida, mas com algumas diferenças, tipo, talvez a gente não chega a ferir ninguém, fisicamente falando, machucar, etc. Mas no dia a dia, no trato uns com os outros, nós estamos lembrando e buscando tentar ter tolerância, humildade, compreensão, nobreza no sentido de busca maior, mais espiritualizada, digamos assim? Ou nós estamos reproduzindo as mesmas coisas em planos menores? Tipo assim, só cobrando, só exigindo dos outros, etc., e esquecendo daquilo que realmente é importante para cada um de nós. Ou, como aqui na sequência, ela vem colocando que, devido cada uma das pessoas ter tido escolhas equivocadas, porque o pai plantou, cada um irá responder por si mesmo, né? A Amália, a Cacilda, Gilberto, né? Todos que estão inseridos nessa história aqui, quando forem chamados à sua própria consciência, podem querer culpar todo mundo. Mas a nossa consciência tá, e o que quando eu poderia escolher entre todos os caminhos que existiam, por que eu escolhi tal? Por que eu não escolhi o outro? E assim por diante. Porque existem pessoas, a gente sabe que o meio interfere muito na nossa forma de ser, né? Dentro da sociologia explica que interfere bastante. Mas no final das contas, muito das nossas escolhas, principalmente depois que a gente busca, porque se a gente nunca buscar também, aí fica difícil, né? Porque a gente começa a buscar, muitas das nossas escolhas são assim, tá, beleza. Quando eu estava lá na infância, meu pai ou minha mãe fez tal coisa comigo, me abandonou, me bateu, não me criou direito, ok, seja o que for, seja qual for a nossa dor infantil, ok, foi assim. E o que eu vou fazer com isso a partir de agora? Como eu vou viver a partir desse instante e desse momento para que eu possa cada vez adquirir mais essas circunstâncias nobres que a gente mencionou anteriormente? Essa é talvez a pergunta mais profunda. Sim, Celeste? Não viver do passado e tirar o melhor proveito, o ensinamento. Aquilo que não fizeram com ele tentar fazer por ele próprio. Isso mesmo, pessoal. É hora de comentar. Comente. O Adilson quer comentar. Beto, a doutrina é clara. O Paulo fala, Mateus 16, 27, você pode ir em Romanos 2,6, que é a mesma coisa. A cada um segundo suas obras, Jesus. E também está no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de prece, no 49 final, capítulo 28º. Então, é cada um segundo suas obras, essa que é a verdade. Não tem saída, não. Pedro, embaia a tua espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Lei de causa e efeito. É isso? Você já falou bem aí, mas lembrar é sempre bom, né? Não, Beto? Estamos juntos. Não, com certeza. Toda contribuição é excelente. Até porque, se a gente quiser ser bem-sucedido no sentido de
De nome, a gente vai sozinho, mas se a gente quiser ir longe mesmo, a gente vai em grupo. Tudo construído em grupo é melhor. Mas Beto, o que nós falamos, o que foi conversado aqui, tudo serão consequências daquilo que fazemos. Mas veja como ela está se colocando para ajudar o pai. Então, se, por exemplo, estamos vendo pessoas que estão indo para um caminho que não seja agradável, mesmo que seja uma escolha, nós podemos também conversar, tentar fazer com que essa pessoa ou essas pessoas reflitam sobre o que estão fazendo. E não só deixar, ele escolheu, vá lá, é a consciência dele. Uai, como é que fica a solidariedade e a fraternidade? Que havíamos comentado. Então, é de se pensar. Porque nós escolhemos sim, mas se nós fazemos parte de uma mesma família, que só uma família única, porque somos filhos de um mesmo pai, por que não também conversar? Chegar e falar assim, vem cá, vamos conversar um pouco? Porque, às vezes, se nós vemos em quantos livros, só foi um gesto de escutar. Quantas vezes Chico, quando as mães chegavam, ele chorava. Ele ficava chorando, não podia fazer nada, porque ela tinha perdido o seu filho, entre aspas, perdido. E isso a consolava, ou as consolava. Então, se nós também tentarmos ser uma pessoa que para entender, acho que nem entender, mas abraçar, escutar, fazer com que a pessoa reflita, por que não? Pode mudar completamente o caminho dessas pessoas ou dessa pessoa. Eu penso assim. Não, com certeza. É um dever nosso, né? É um dever nosso fazer tudo isso. É um dever. Porque vai voltar ao egoísmo. Vamos voltar ao egoísmo, Beto. Eu escolhi isso, aquilo ali, aquela pessoa escolheu. E aí? E lembra que também o dever que nós estamos falando é ajudar também, não carregar a cruz do próximo, mas pelo menos amenizá-la? Eu não sei se assim, talvez ficou um pouco confuso. O que eu quis dizer é que as filhas não vão poder chegar em uma circunstância com sua própria consciência e falar assim, foi culpa do meu pai. Simplesmente, pronto, acabou. É isso que eu disse, que as nossas intenções e as nossas responsabilidades são nossas, independente das circunstâncias anteriores. Porque existem pessoas que passaram as mesmas circunstâncias e honram pai e mãe super bem. Existem pessoas que o pai criou, ajudou, auxiliou, não honra. Existem pessoas que o pai abandonou, nunca criou e honra. Então, tipo assim, existem todos os casos. No final das contas, eu disse, quando a gente está perante a nossa própria consciência, é a nós mesmos que nós iremos responder pelas nossas escolhas, mesmo que outros irão responder por ter nos auxiliado, nos amparado, dado conselhos ruins para que a gente tomasse aquelas decisões. No final, a gente vai acabar se sentindo responsabilizado por nós mesmos, para não usar a palavra culpar de jeito nenhum. Bom, pelo jeito podemos continuar, né? Tá bom. Deixa... Alguém gostaria de ler? Continuar lendo, por favor? Ninguém. Eu leio, Beto, porque eu gostaria que outra pessoa, porque eu falo mesmo, Eu lê. posso. Que ótimo. Eu não me importo. Portanto, cale-se, papai, tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta.
A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo a custo as lágrimas. Daí a instante, retirava-me em companhia de ambos, sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências, ainda por alguns minutos, despedindo-se, Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar, afogado em justa preocupação. Aí dá só uma pausinha aí, por favor, porque agora vai mudar, né, de assunto de novo. Okay. E aí, quer comentar alguma coisa daí? Eu aqui acho que aqui a Narcisa pediu para... a Narcisa? A jovem preparar. A Narcisa pediu para ela parar, porque eu acho que o pai ainda não estava preparado para ouvir mais... a filha falar sobre o perdão e ele aceitar a situação em que estava sem incriminar o Edelberto. Penso eu que por isso é que ela pediu para parar. Eu penso que ela pediu para parar porque eles iam entrar em conflito. E não era isso que ia ajudar a situação. Também pode ser. O interessante é que devemos, como a Zélia trouxe um exemplo, devemos tentar intervir, auxiliar, falar, dar bons conselhos naquilo que é possível, até que a gente tenha a caridade de saber a hora de parar, ou alguém ao nosso redor falar assim, tá bom, que a partir desse instante não vai adiantar. Não, já não vai ajudar mais. Então, assim, é lembrar que o nosso auxílio, ele tem um limite. E é outra coisa que a gente tem muita dificuldade. A gente desconhece qual é o limite que a gente pode ir. Então, às vezes, a gente quer falar e quer despejar tudo de uma vez, o que é extremamente comum, né? De uma vez, achando assim que a pessoa tem que entender naquele instante, e talvez naquele instante não vai. Ela conseguiu um pouquinho e recua, depois vai de novo. E aí a gente vai acabar voltando lá na questão da solidariedade universal. Geralmente é assim. Se você pega a sua roupa e doa para alguém, se você está doando de verdade, você não importa que a pessoa vai falar obrigado ou não vai, e ela pode reclamar. Nossa, mas só tem blusa vermelha, eu gosto de azul. Se for interno nosso, a gente vai entender as circunstâncias da outra pessoa e falar, não, tudo bem, eu espero que da próxima vez a gente traz azul, quem sabe? Agora, se eu fico, nossa, que absurdo, a gente ajuda e ainda está reclamando, eu talvez não tenha entendido a lição que acabou da Narcisa falar aqui agora, de tipo, né, para, chegou o limite. Então, a gente percebe que, por mais que as circunstâncias pareçam estar tão distante da gente, quando a gente muda um pouquinho o ângulo, né, o exemplo, a gente percebe que acontece demais. Então, significa que tudo é gradativo. Eu posso começar com uma coisa pequenininha, esse exemplo, né, da camiseta, até ficar uma coisa, ser uma fortuna entre filhos. Se o que me move é egoísmo, é orgulho, isso pode ficar de um tamanho tão gigantesco que eu não consiga, ou eu tenha muito mais dificuldade em acessar e ajudar, que é o que está acontecendo com ele. Se ele tivesse olhado para isso no decorrer da encarnação, né, no decorrer da sua vida, talvez agora ele já tivesse entendido. Mesmo que ele não fosse lá muito religioso, mas, né, tivesse buscado um pouco. Talvez ele já tivesse entendido, não é mesmo? Estaria dado razão. Mas como essa busca talvez não tenha acontecido, ou o ódio e a vingança está tão forte, tão presente, que a gente fica cego. E aí a gente acaba lembrando, o Adilson gosta muito, né, de citar o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo, quando ele está a caminho de Damasco, que Jesus aparece e fala que os olhos ficam como escamas, as escamas são esses véus. Orgulho, egoísmo, vaidade. A gente para de enxergar o que é espiritualizado, o que é importante,
porque aquilo que é material sempre nos chama muito mais atenção. E aí fica de lição para nós esse cuidado. Como eu estou me portando na vida, no meu dia a dia? As coisas espirituais ou as coisas materiais mais espiritualizadas estão mais me chamando a atenção? Ou as coisas materiais ainda estão ganhando de lavada, de goleada e me chamando muito mais a atenção? As circunstâncias materiais da vida, o que acontece no dia a dia, ainda é o que me move, ainda é o que é mais importante. Acho que fica aí de lição para a gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Ou a gente finaliza, que falta só um pedacinho. Só uma coisa que eu havia comentado sobre escutar, auxiliar, apoiar ou acolher, mas também foi o que foi dito aqui. Na hora, como é que é o nome dela? Esqueci, Narcisa olhou para a moça e disse: para. E também, como foi bem colocado aqui no nosso dia a dia, se tivermos um amigo, uma pessoa conhecida, que estamos acolhendo e que às vezes a problemática dessa pessoa ou dessas pessoas está necessitando, sabe o quê? De profissionais da área, com problemas psicológicos, que não está no nosso nível. Eu tive que fazer isso. Eu tive que dizer não, porque já estava desequilibrando até a minha própria casa. E conheço a pessoa há anos. Então, da mesma forma que abraçar, escutar, acolher, é saber também até onde irmos, até onde podemos ir. Porque pode ficar também completamente perturbado o nosso ambiente doméstico, ou onde quer que estejamos. Exatamente. Muito, muito bem lembrado. Excelente. Importante, tão importante como tudo que foi dito. Bom, aí para finalizar o restinho, né, do capítulo. Alguém quer ler? Tem um número aí, gente, ignora o número, porque onde a gente copia tem uns números e eu esqueci de apagar um. Alguém gostaria de ler, por favor? Eu leio. Voltando à humildade, Narcisa disse bondosa: os casos de herança em geral são extremamente complicados. São raros, com raras exceções, acarrentam enorme peso a alegadores e alegatários. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão dela, o Edalberto, médico de aparência distinta, empregou no progenitor quase moribundo a chamada morte suave, esforçando-nos por evitar, mas tudo foi em vão. O pobre rapaz desejava, de facto, apressar o desenlace por questões de ordem financeira. E aí temos agora a improvidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus para nós costumarmos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando os nossos infernos individuais. Olha então como que a trama termina. Ele já estava doente, né, moribundo, ele já não estava muito bem, ele já de saúde, e aí o rapaz, Edilberto, que era médico, aplicou um medicamento para acelerar o processo, ou uma morte suave. E aí o que acontece? Talvez, para quem estava de fora, não tem esse detalhe, mas para quem estava de fora, fala assim:
Ai, tadinho, que bom, descansou em paz. Foi ótimo, foi melhor para ele. Talvez os familiares, os amigos, os conhecidos falaram assim, nossa, foi o melhor. Porque teve uma época que virou até moda, né, de falar tanto sobre isso. Eu vi que no anterior vocês falaram que aí é comum, agora mesmo a gente fala disso, né, a eutanásia. Mas, assim, de tal forma que, vamos abreviar logo para descansar e tal, que é aquela questão interna nossa e equivocada de que morreu, acabou, ou morreu, descansou. Simplesmente uma crença foi levada a tudo isso. Olha só que... Porque, tipo assim, talvez, não está escrito aí, mas talvez na cabeça do Edilberto, só estou acelerando o processo, só estou adiantando um pouquinho, vai ser mais fácil para todo mundo, a gente divide esse dinheiro, e pronto, ele vai descansar. E pronto. Talvez isso não passa na cabeça de quantas pessoas? Nossa, mas fulano está com câncer internado há 10 anos, tadinho, talvez é melhor descansar. O fulano está com tal doença. E assim vai. E a gente vai arrumando circunstâncias para despachar logo quem a gente acha que está nos incomodando. No final das contas, essa é a ideia. Eu quero despachar quem está incomodando logo e resolver as nossas pendengas, e até porque tem dinheiro envolvido e vamos dividir isso logo. E olha que loucura, né? Ele moribundo, doente, ou seja, quase desencarnando. Então, vai saber lá como que foi a vida dele inteira, deu alguns exemplos aí, mas ele ficou cristalizado nesse ato por causa das circunstâncias do dinheiro e de desencarnar antes da hora. Que loucura, né? Comentário? Se permitirem, eu fui buscar lá, como você mesmo diz, deixa eu ver se eu consigo, né? Posso compartilhar a tela, Beck, se me permite? Claro, já até tirei. É sobre justamente a eutanásia, porque às vezes nós estamos falando sobre, coitadinho, vamos deixar, se eu conseguir, né, chegar até lá. Espera aí. Aqui. No Consolador, Chico Emmanuel, 1.5, Ciências Aplicadas, item 106. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? O homem não tem o direito de praticar eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Eu trouxe porque eu achei muito interessante, porque houve essa decisão, e como aqui, como você mesmo falou, temos isso, e também como você mesmo colocou, aqui eu tenho estou com um vizinho do meu lado, e às vezes a esposa se questiona, não seria melhor que ele fosse? Não seria melhor que ele fosse do que estar dessa forma? Quando a gente nos questionamos muito, essa coisa, pobrezinho. São questões de religião, como você mesmo falou. Que bom, ele sofreu tanto que foi descansar. Então, essas reflexões são muito interessantes para que nós possamos fazer no nosso dia a dia. Esse coitadinho, foi melhor, ele descansou. Porque é tão atual nosso, é tão atual. E aí entra muito naquilo que você estava comentando agora mesmo, né, Zélia? A gente deve, sim, respeitar todos e ajudar, auxiliar. No entanto, existe um limite para isso, né? Se o limite está prejudicando uma pessoa, uma família,
Ali, você tenta dar um conselho. Agora você está prejudicando toda uma nação, a gente tem o dever de tentar fazer alguma coisa, nem que seja auxiliar os mais próximos. Não precisa se candidatar, ter algum cargo público para lutar em favor disso. A gente pode orientar ali onde nós estamos inseridos. Fala, olha, talvez é um pequeno período que ele tem de reflexão, saber se de pensar como que foi a vida, se a vida totalmente material valeu a pena. E é o momento que ele tem de pensar sobre isso. Se você abrevia isso, ele, vou pôr entre aspas, perde a oportunidade da lição. Ou adia ela para um outro momento. Então, realmente, é algo extremamente importante. E, independente de como é a política dos países, como as leis se dão, permite aborto, permite eutanásia, permite o uso de qualquer coisa, qualquer substância, etc. Independente, cada um de nós irá responder por nós mesmos, né? O que nós vamos fazer ou deixar de fazer. E aquilo que auxiliamos. E precisa estar de conformidade à nossa consciência, né? A consciência de cada um. O que eu acho que sim, o que eu acho que não, o que eu concordo, o que eu discordo, e tentar auxiliar aqueles que estão ali ao nosso redor da melhor maneira possível. Porque senão pode ser a nossa consciência a nos responsabilizar mais tarde. Vou voltar nesse exemplo aqui dos meus vizinhos, porque a situação está deprimente, sabe, Beto? Eles conheceram, viajaram muito, mas faltou a religiosidade, parte espiritual. E o que adiantou tudo isso? E agora? Como estão? Então, com o sofrimento, ela chegou a um trauma tão grande que olha só, com o sofrimento do esposo, ela também ficou mal, foi um choque, e olha só, tocou a porta lá de casa, depois de 12 anos que estamos assim, vizinhos frente a frente. E ela falava sobre esse negócio de Jesus, Deus, existe? Então, há 2 anos que estava com esse problema. E há alguns meses, como é latina, eu sugeri, você não gostaria? Você está vendo que eu vou lá no NEC, tudo veio até aqui, e chegou ao NEC. E depois, você não gostaria de estudar? E está estudando, fazendo o evangelho e mudando, porque ela não conseguia dormir há quase 2 anos. Foi procurar e tudo isso. E agora, gradualmente, ela está se dando conta que ela tem que olhar para si, para se modificar como ficou cristalizado, e auxiliar no que puder, mas não vai poder viver a vida do esposo. Então, é muito interessante que isso ocorre no nosso dia a dia. E está aí, ó, nosso dia a dia. A cristalização que muitas vezes fazemos e que como nos prejudica. E só pensar também em desfrutar da vida, esse desfrutar da vida é muito relativo. Será que não é uma fuga? Então, eu escuto muito isso, sabe? Mas até onde não está aí a parte psicológica da fuga? Com certeza. Bom, pessoal, alguém mais quer comentar? Eu sei que o nosso tempo está mais do que estourado. Ou ficamos por aqui? Está estourado não, Beto. Falta 6 minutos. Eu achei que era 3h20. Eu sempre confundo. Eu nunca lembro qual que é qual. Então dá tempo de comentário. Só 6 minutos. Vamos lá, gente. E é bom. Marinete ficou. Cadê tu, Marinete, Sandro, seu Odilson? E aí, Marinete? Como está? Muito que é o nosso dia a dia, né, Zé? A gente vê isso na nossa família, na família dos outros, né? É pai contra filho, filho contra pai, né? E assim adiante. É a situação hoje em dia, né?
Vocês estão comentando de exemplo, vou aproveitar, o vô da minha esposa está aqui pintando a casa, por isso toda hora eu tô dando tossida, que tá cheiro forte. Mas eu vou dar um exemplo, aproveitar que ele tá aqui para comentar, para ver que eu falo. É, o pai da minha esposa já desencarnou, né, muitos anos atrás, e a tia deu câncer, ficou ruim, uns 2 anos, 3 anos, se não me engano, e desencarnou. E agora o tio dela deu câncer, ele tem esquizofrenia, ele teve todos os problemas que você pensa que um jovem pode ter, todos, envolveu com tudo, e agora ele está com 60 anos de idade. Ele deu o mesmo tipo de câncer, né? Muito parecido, semelhante, mesmo não, muito parecido, e curou do câncer agora. Por que eu estou comentando? A tia tinha a vida certinha, toda regrada, toda com cuidado, comia saudavelmente, bebia saudavelmente, era saudável de tudo. Deu câncer, desencarnou. O outro que foi sempre desregrado, não desencarnou. Imagina se eles desistissem dele e não levassem para o tratamento, procurasse ajuda, auxílio. Então ninguém sabe a circunstância. Tá aí, ó, firme. Pegou Covid, pandemia, tá firme. 60 anos de idade. Então, quem vai saber quais são os propósitos superiores que estão acima e se em algum momento eles falam assim, não, vamos desistir para ele logo, porque está sofrendo demais. E está aí dando uma lição, né? Que a gente fica olhando e fala, caramba, né? Ele com tanta enfermidade, com tanta dificuldade, lutando para viver, por que a gente fica aí às vezes achando ruim? Porque a gente tenta fazer uma coisa e deu errado, então a gente precisa insistir um pouco mais. Sim, Odilson? Eu queria dizer que, para explicar tudo isso aí, essas desavenças de família, podemos perder de vista o nosso passado delituoso, com escolhas equivocadas. Aí fizemos muito inimigo em função disso, e a bondade divina permite que voltemos no mesmo lar, os inimigos do passado, para se reconciliar, para aprender a amar. É a única saída. Por isso que precisamos de inúmeras existências. Porque a vida é única. Não existe vida passada, existe existência passada. Inclusive está no Livro do Espírito, no Evangelho, fala sempre isso. Existência passada. A vida é única, segundo Paulo. Então, é por isso que acontecem essas tragédias das famílias e continua ocorrendo, acontecendo, né? Temos que pagar aquelas dívidas que ele deve ao outro, que não quer pagar, e aí cria conflitos sem fim. Infelizmente, vamos continuar, talvez, por muitos milênios ainda, com esses conflitos. Né? Enquanto não aprendermos a amar o nosso próximo, como Jesus falou, ensinou. E o caminho é esse. A gente, na Terra, existe momentos de alegria. Porque Jesus mesmo falou, a felicidade não é deste mundo. Ah, amor. Infelizmente, não existe o amor na Terra ainda. Pode existir um momento de alegria, de estamos aprendendo. O amor que eu identifico que mas mesmo parecido com o amor de Deus, é o amor de mãe. Quando ela é uma vera mãe, autêntica mãe, assim, aí a gente percebe que tem realmente um amor. Quantos casamentos que ocorrem? Ai, amo, te amo. Não dura, às vezes, 1 ano, 6 meses, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Acabou enquanto durou. Então, as nossas sombras ainda são muito grandes. E, como diz João, temos que combatê-la, administrá-la, no caso. Né? Estudá-la, para poder aprender a amar e servir. Porque amar ainda é difícil, mas tem que começar a aprender. Porque a vida é um eterno aprendizado. Somos eternos aprendizes da vida e do Evangelho, não é isso? Obrigado. É isso. Bom, falta 1 minuto, então eu vou parar aqui a gravação. Muito obrigada. Beto, quer se despedir? Agradecendo, né? Lembrando que Deus é amor e está em todas as partes e em todos nós. Basta a gente cultivar e florescer. Muito obrigada, Beto, pelo apoio. Muito obrigada a todas, a todos. Até a próxima.